Nós temos falado sobre graça, falado sobre o favor de Deus, falado sobre tudo isso, e na verdade o desafio é que você não somente ouça sobre a graça, não somente ouça sobre o favor de Deus, mas que você viva. E é importante que você coloque, ou seja, de fato, essas verdades da palavra de Deus que estão sendo ministradas em prática na sua vida. Romanos capítulo 14, verso 17. Eu creio que Deus tem coisas novas para nós hoje, amém? Falando em coisas novas, eu estava ontem em Belo Horizonte, o pastor Zenar estava ministrando, a gente participou de uma capacitação lá, e ele estava falando sobre algo que às vezes perturba algumas pessoas, e perturba por falta de revelação, de entendimento. Diz que um irmão chegou para ele, e comentando com ele, falou assim: pastor, eu percebi uma coisa, a igreja está crescendo, Deus está nos abençoando, nós multiplicamos o culto lá para a região sul, mas eu fico pensando assim que os irmãos pregam a mesma coisa. Os irmãos estão, ou seja, o senhor não acha, se de repente, assim, eu vejo em outros lugares, vejo na televisão, às vezes algumas igrejas assim, pregam assim, palavras variadas, com muitas novidades e tal. O senhor não acha que isso seria mais interessante, que isso não poderia abençoar as pessoas? Ele falou assim, de certa medida é uma crítica, por mais que a pessoa esteja querendo assim, melhorar, é uma crítica. E de fato existem tantas igrejas que fazem isso, Cada dia é uma pregação de uma coisa, Um dia você ouve sobre salvação, um dia você ouve cura, um dia você ouve sobre prosperidade, aí tipo assim, tem o gosto do cliente, Você quer aquilo que você quer ali, E aí ele falou que na mesma hora o Espírito Santo levou ele no verso da palavra, e o verso da palavra dizia que na verdade é a expressão do que nós já ministramos aqui. O apóstolo Paulo diz que eu não me canso de repetir as verdades do Evangelho. Sabe o que acontece? Às vezes, nós estamos desde o primeiro culto desse ano, nós estamos falando sobre graça. E talvez no seu coração você está incomodado, você queria ouvir sobre outro assunto. Filho, presta atenção. Nós pregamos sobre propósito, amém? Não tem como a gente pegar tudo de uma vez, não tem que ir devagar. E também, além da pregação, existe também a prática. Na verdade, o que acontece? Aquilo que nós pregamos, nós precisamos colocar em prática. A nossa vida ela precisa ser prática. Não adianta você ser um ótimo ouvinte de mensagens. Você ouve mensagem A, B, C, D, mas a prática daquilo não acontece na sua vida. Você está falando isso? Eu ouvi isso dele e falei assim, gente, é verdade. Nós estamos pregando, ou seja, o que eu vou pegar hoje já está no seu aplicativo ali. Ou seja, eu vou em casa e leio. E nós não precisamos ler mesmo, amém? Mas eu creio que a cada dia que você vai absorvendo, que você ministra isso na célula, que você ouve isso, a palavra de Deus está sendo gerada dentro de você, amém? E a Bíblia fala que ela é nova a cada dia, amém? Então, ou seja, nós precisamos assimilar a palavra, não como, querido, não vem querendo ouvir uma novidade, vem desejando ouvir o que Deus quer que você faça, que você viva, como que Deus quer que você viva, não que isso é passeio, verdade. É bem provável que você já saiba muitas coisas, mas nós precisamos continuar falando do Evangelho, amém? Romanos capítulo 14, verso 17 diz: porque o reino de Deus, isso mesmo, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, paz e na alegria do Espírito Santo. Vamos ler juntos? Vamos lá? Sabe qual é a palavra que eu quero chamar a sua atenção para esse texto? Justiça. Fala assim, justiça. Ou seja, o reino de Deus é justiça. Mas que justiça? Será que essa justiça que o apóstolo está falando ali, ela vem da obediência das obras? Ou seja,
nós obedecemos, nós fazemos, e porque nós fazemos, nós temos o direito, ou seja, conquistamos o direito. Eu quero abordar isso nessa noite, porque na verdade, quando nós falamos de graça e falamos de justiça própria, e falamos sobre isso, às vezes algumas pessoas chegam a pensar, falam assim: bom, mas o pastor está ministrando sobre que o Senhor nos livrou da maldição da lei, que nós não estamos na lei, mas nós estamos na graça. E talvez surja a seguinte pergunta para você no seu coração: mas espera aí, pastor, existe mandamento no Novo Testamento? Sim ou não? Existe mandamento no Novo Testamento? Você pensa, esse mandamento não seria lei também? Querido, existe uma diferença, e é sobre isso que nós queremos fazer hoje. No Novo Testamento, nós encontramos duas expressões sobre justiça, ou seja, dois tipos de justiça. Abra para mim, Gabriel, Efésios capítulo 3, verso 9. Se você puder seguir na sua Bíblia também, fique à vontade. Efésios, Paulo menciona essa questão da justiça, e na verdade menciona os dois tipos de justiça. Que na verdade, ou seja, que o reino de Deus, ou seja, quando a palavra é pregada no nosso meio, ou seja, o sinal que nós estamos debaixo da vontade de Deus, que o Evangelho está sendo pregado, é que nós sentimos alegria e paz em receber a palavra. 3:9. Eu vou ler aqui, está errado. Olha o 10. 3:9. Eu falei errado. Filipenses 3:9 diz o seguinte: olha, ser achado em Cristo, tendo justiça própria, que procede da lei, mas sim tendo a justiça que é mediante a fé, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Vamos dizer junto? E seja achado nele. Nele quem? Cristo. Amém? E seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, a justiça que depende da obediência dos mandamentos, ela é a justiça própria. Ou seja, às vezes o ímpio faz isso. Existem pessoas que não roubam, que são ímpias, mas não roubam, e a lei vai dizer o quê? Não roubarás, não matarás, não adulterarás. Existem ímpios que vivem, ou seja, são pessoas que não têm um relacionamento verdadeiro com Deus ainda, que não nasceram de novo ainda, mas pelo senso comum, eles decidiram viver uma vida correta. Existem pessoas assim? Sim ou não? Sim. Existem. E eles estão fazendo o que? Eles estão obedecendo. Estão obedecendo uma lei. Mas a justiça do reino de Deus, no Novo Testamento, ela não é baseada por aquilo que você faz, mas ela é baseada na fé. Ou seja, quando nós vamos lá para Mateus 6,33, e nós encontramos lá: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? E o que mais? Que justiça que é essa? A sua justiça, não é a minha. Qual que é a sua justiça? Foi o que ele fez. Nós somos justiça de Deus. Ou seja, ele morreu na cruz, perdoou os nossos pecados. Seria como eu perguntar assim: quantos aqui são justos? Tem dificuldade de responder? Quantos aqui são justos? Pelos nossos méritos ninguém é justo, mas nós somos justificados, amém? Nós somos justificados. Ele pagou o preço, ele sofreu a pena que deveria recair sobre mim, e fazendo isso, o que ele fez? Ele nos tornou justos. Nós precisamos compreender que no Novo Testamento vai haver mandamentos,
mas são diferentes. Por quê? Porque os mandamentos do Novo Testamento, eles estão baseados na fé, ou seja, em você crer naquilo que de fato Deus já fez em você. Os mandamentos do Novo Testamento seriam algo da seguinte maneira, só para você entender: ordene ao faminto que coma. Ordene ao faminto que coma. Diga àquele que está cansado que descanse. Pastor, mas isso não precisa nem mandar, a pessoa já vai fazer. Por quê? Porque isso já está dentro dela. Mas é isso mesmo. A lei do Senhor, ela foi impressa nos nossos corações. Você é diferente do ímpio. Você não rouba. Não é porque você decidiu fazer a coisa certa, tão somente, mas é porque você teve a sua natureza transformada. Agora você é filho de Deus. Se você é filho do dono do ouro e da prata, você sabe que não precisa roubar. Você sabe que tua provisão vem dele. Ou seja, eu não preciso dizer se seja honesto com quem de fato vive os mandamentos do Novo Testamento. Os mandamentos do Novo Testamento, qual que é a diferença? É que eles estão relacionados com o indicativo da cruz. Ou seja, existem mandamentos? Sim, mas antes do mandamento existe uma razão pela qual algo que aponta para a obra da cruz. Antes da gente enfatizar, ou seja, o que seriam esses mandamentos, ou seja, esses imperativos do Novo Testamento, a gente poderia citar algumas coisas que são importantes. Os indicativos da cruz falam sobre a sua posição, fala sobre quem você é, sobre aonde que você está, e não somente aquilo que você deve fazer. Uma coisa é quando você faz uma coisa por fazer. Outra coisa é quando você entende e fala assim: olha, eu preciso fazer porque isso faz parte da minha natureza. Nós só conseguimos obedecer os mandamentos do Novo Testamento se nós entendermos o porquê que eles são ordenados a nós. Percebe o seguinte: Deus ordena não para ver se você dá conta. Lá no Sinai, o povo disse o seguinte: Deus, o que o Senhor mandar nós vamos obedecer. E sabe qual foi o resultado? Morte. Ninguém deu conta. Eu dou conta de fazer. A justiça provém de quem? De mim. Eu faço. É mérito. Eu consigo. Eu faço, eu jejuo, eu oro e eu conquisto. A obra de Cristo nem passou perto, porque é eu que estou fazendo. Ou seja, o que nós precisamos compreender? Primeiro, porque Cristo nos amou. Ou seja, essa é uma realidade, amém? Porque Cristo nos amou, a gente deve, ou seja, o esposo deve amar a esposa. A gente olha para esse texto diferente e fala assim: querido, o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. É verdade? É. Mas a compreensão que precisamos ter é o seguinte: olha, porque eu fui amado por Deus, eu preciso amar minha esposa da mesma forma como Deus me amou. Agora, quem não se sente amado, vai conseguir amar alguém? Não vai. Por que em muitos casamentos a coisa não flui? Porque na verdade as pessoas que estão envolvidas neles não se sentem amados. E porque eles não se sentem amados, eles não sabem amar, eles não podem amar, eles não conseguem. Porque fomos ricamente perdoados. Quando a gente entende que nós somos perdoados, não porque a gente merece, não porque a gente é bonzinho, não porque o nosso pecado foi pequenininho, não, nós fomos perdoados. Nós somos muito perdoados, porque Deus nos amou. E porque nós somos muito perdoados, a gente não deve ficar magoado com ninguém. A gente precisa perdoar. Você percebe? O que acontece? Por que as pessoas elas não perdoam? Porque elas não prestam atenção, não conseguem perceber o quanto já foram perdoadas. Porque nós somos
porque nós somos uma nova criação, ou seja, nós temos uma nova natureza, o Senhor mudou as nossas vidas, é o que a palavra diz sobre nós, não é? Efésios 5,17 vai dizer: olha, aquele que está em Cristo, ele é o que? Nova criatura, nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, ou seja, se nós somos uma nova criação, a gente não vive como o mundo vive. Se a gente é nova criatura, o mundo, todo mundo faz isso, o mundo, todo mundo está calor, todo mundo mente, todo mundo faz o que acontece, mas nós fazemos o quê? Nós fazemos diferente. Por quê? Porque nós somos novos em Cristo. Ou seja, a nossa natureza foi transformada. Porque o Espírito Santo habita em nós. Presta atenção. Você é templo do Espírito Santo, amém? Ele habita em nós. Quando eu entendo isso, quando eu tenho revelação disso, quando eu tenho entendimento disso, eu não vou me unir a uma prostituta. Eu não vou me unir. Ou seja, como que pode o templo do Espírito Santo, cheio de Deus, se deitar, se unir com a prostituta cheia de demônios? Eu estou profanando o templo de Deus. Percebe? Ou seja, quando eu compreendo a minha posição, aonde eu estou, é mais fácil obedecer. Eu não obedeço porque é a lei, eu obedeço porque isso faz parte da minha vida. É como você chamar a atenção da criança. A criança tem 7 anos, mas está correndo, pulando como se tivesse 3, 5, fazendo e acontecendo. Se você pegar e falar, não pode sentado, tudo, o que ele vai fazer? Ele vai obedecer, mas na primeira oportunidade que eu tiver, ele vai lá e vai fazer tudo de novo. Agora, se você senta e ele fala assim: já tem 7 anos, isso não precisa fazer mais não. Isso é para a pessoa. Isso é a criança que faz isso. Você já é uma criança grande, já é quase um adolescente. Como que ele se sente? Ele se sente constrangido e fala assim: eu não sou mais para fazer isso. E aí o que acontece? Ele entende. Agora, percebe que o que Deus quer mostrar para a gente é que, na verdade, antes de obedecer, tipo assim, obedecer por obedecer não faz sentido. Mas quando você obedece porque você entende, não, você não obedece para ser abençoado, você obedece porque você é abençoado. Ou seja, a obediência dos imperativos divinos, dos mandamentos do Novo Testamento, só são possíveis quando a gente entende. Ou seja, só são possíveis como consequência da revelação do Senhor em nós. Eu entendi, eu compreendi. No Antigo Testamento as pessoas obedeciam para serem justas, santas. E no Novo nós fazemos, nós obedecemos porque nós já somos justos. Não é o nosso resultado, o nosso objetivo não é ser santo. Nós já somos santos, amém? Nosso objetivo, ou seja, algumas coisas que às vezes a gente faz porque religiosamente nós fomos ensinados disso. Às vezes o que acontece? Algumas pessoas pensam o seguinte: assim, olha, eu vou orar mais, eu vou buscar mais para me sentir mais perto de Deus. Mas segundo o Novo Testamento, isso é um absurdo. Pastor, eu estou falando que não tem que orar, não tem que jejuar, estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que nem na eternidade você vai estar tão perto de Deus como você está agora. Por quê? Cristo vive em mim. Mas e o jejum e a oração, onde que ele entra? Querido, você desfruta de relacionamento, você aprimora o seu relacionamento, mas Deus já está perto de você. Até mesmo quando você está no pecado, Deus está perto de você. Sabe aquela voz que fala assim: não faz isso, ou não faz isso é errado, você tem que ficar, não tem nada a ver, é só uma vezinha, eu vou lá e me arrependo, sabe o que é isso? É o Espírito Santo, que vai fazer o quê? Que vai convencer o homem do pecado. Mas presta atenção, como que ele vai convencer do pecado se ele não estiver perto, se ele não estiver junto? Sabe?
está sempre presente na sua vida, amém? Quando você pega, Deus está presente, é lógico que está. É lógico que está. Te convencendo, te levando ao arrependimento, te conduzindo ao arrependimento, para quê? Ele já te perdoou, amém? O que a oração e o jejum fazem? Quando você ora, quando você jejua, você intensifica a sua intimidade. Talvez a sua sensação, presta atenção, quando você ora, você tem uma sensação que Deus está mais perto de você, amém? É normal. Mas não é a sua oração que aproxima Deus de você. O que aproxima Deus de você foi o sangue de Jesus derramado na cruz. É isso que aproxima, porque foi pago o preço, e ou seja, Ele te resgatou de volta. Às vezes as pessoas têm a ideia que é o seguinte: o Senhor resgatou, o diabo foi e tomou, e ele tem que ir lá pegar de novo, porque não existe isso. Você foi resgatado, pronto. Sabe, às vezes a gente fala assim: hoje eu estou na treva. Querido, pelo amor de Deus, vive na luz, amém? Nós precisamos crer e confessar que nós somos justiça de Deus, que nós não estamos debaixo da maldição da lei. O apóstolo Paulo ensina a Timóteo 1, versículo 9, ele diz o seguinte: os mandamentos não são para você, os mandamentos da lei são para os ímpios, os profanos, mas os justos precisam aprender, mas os justos precisam apenas crer na verdade da palavra de Deus. Projeta lá, filho. 1 Timóteo 1, 9. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricistas, homicidas. Sabe o que isso quer dizer? Que a lei, ela não foi dada para você. Os mandamentos, lembra quando eu disse assim: ordene ao que tem sede que beba, o que tem fome que coma. Quando alguém está com fome, você chega em casa com fome, né? Precisa alguém lá na sua casa mandar sem comer? O que você faz? Você come. Mas comer faz bem, imagina. Tem que falar: não, querido, você já é de casa, você já é filho, então simplesmente faça. Por quê? Olha, nós obedecemos porque nós cremos. Se existe algo importante para nós, é a nossa fé. Diga comigo assim: o que eu creio define o que eu sou. Não é possível, presta atenção, não é possível crer numa coisa e viver de maneira errada. Não é possível. A conduta nossa, ela é sempre o resultado da sua crença. Por mais que com os lábios você diga alguma coisa, às vezes o que acontece? Qual que é uma grande acusação, um grande problema que nós vemos lá fora? E que às vezes as pessoas de fora nos acusam, que falam assim: o que vocês vivem uma coisa e pegam outra. Por que o ímpio às vezes nos acusa disso? Porque infelizmente às vezes é verdade. Mas pastor, existem pessoas que elas se converteram, ou elas se uniram à igreja, estão tentando seguir Jesus. Fizeram o quê? Saíram do Egito. Amém? Sair do Egito significa o quê? Conversão. Sair do mundo. E estou indo em busca de Canaã. Só que existem pessoas que nunca vão chegar em Canaã. Sabe por quê? Porque eles não creem. Eles morrem no deserto. Por que eles morrem no deserto? Porque estão tentando fazer alguma coisa para ver se dá certo, mas eles não creem. Estão tentando, todo mundo está fazendo, eu vou também, parece que é bom, mas eles mesmos não creem. E porque eles não creem, eles não desfrutam. Por que as pessoas ficaram daquela
aquela multidão que saiu do Egito, dos que saíram andando, só 2 entraram, porque eles foram incrédulos. E tem muita gente que, ou seja, não desfruta, por quê? Porque não crê. Lê, estuda, fala e tudo, mas a vida dele é baseada em outros princípios. Não é que ele discorda, mas é que existem crenças dominantes. Se a sua crença não dominante, se a sua crença dominante não for a palavra de Deus, querido, não adianta. Você vai tentar e vai bater no mesmo lugar. Isso acontece muito. Comportamento é importante? Lógico que é. O comportamento enfatiza o que você tem. Ou seja, nós mudamos, nós vivemos uma novidade de vida com base naquilo que nós cremos, e a palavra de Deus nos ensina assim. Todas as epístolas do apóstolo Paulo, elas são divididas em 2 partes. 2 partes. Diga comigo: querigma, diga querigma e didaquê. O que quer dizer isso? Querigma fala de proclamação, indicativo. E didaquê? Ensino. Todas as cartas do apóstolo Paulo, elas começam mostrando quem você é em Cristo Jesus. Eu vou pegar Efésios, para a gente poder explicar isso. Efésios capítulo 1. Efésios tem 6 capítulos. Amém? Pega a sua Bíblia aí. Efésios tem 6 capítulos. E a gente pode claramente perceber o querigma e o didaquê dentro de Efésios. Do primeiro ao terceiro capítulo, você tem proclamação, querigma. Do terceiro ao 6º, nós temos didaquê, ensino, mandamento. Ou seja, indicativos, aquilo que indica o que você é, certo? Do primeiro ao terceiro capítulo. Do terceiro, do 4º, 5º e 6º, você tem imperativos, quer dizer o que? Mandamento, ou seja, o que você deve fazer. Para ficar mais simples, eu consegui falar sobre toda a carta de Efésios para você. A gente poderia resumir ela em 3 palavras, 3 verbos. 3 verbos dizem tudo que nós precisamos saber sobre Efésios. Que verbos são esses? Senta, anda e permanece. Vamos falar junto? Senta, anda e permanece. Quantas palavras? 3. Quais são? Senta, anda e permanece. Esses 3 verbos, eles mostram o querigma e o didaquê. O primeiro que nós vamos falar é o senta. Do capítulo 1 ao 3, a gente encontra, abre para lá Efésios, aqui, nós vamos caminhar só em Efésios agora. Já deixa projetado, não tira não. Efésios capítulo 1, verso 20. Olha o que está escrito. Que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo fazer o quê? Assentar-se à direita dos céus. À direita nos céus. Está falando de Jesus, né? Falta o verso 19 para dar sentido, né? O qual, falando de Cristo, né? O qual suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. 20. Que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo o assentar-se à direita de Deus nos céus. Aonde que está Cristo? Mas como que ele está? Como que ele está? Assentado. Por que ele está assentado? Já pensou sobre isso? Por que ele está assentado? Na cruz ele disse o quê?
a obra está realizada. Se a obra está realizada, ele não precisa se levantar, ele está assentado. Capítulo 2, verso 6. Você, aonde você está? Assim, na igreja, no prédio aqui. E como é que você está? Sentado. E nos ressuscitou, ou seja, se Cristo ressuscitou, o que aconteceu conosco? Nós ressuscitamos também, amém? Amém. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, onde Ele está, nós estamos. O que diz a palavra sentar? Querido, a obra foi concluída. Nós não precisamos, a vida cristã, escuta o que eu... Olha, se você não lembrar de nada que eu disser, lembre pelo menos disso. A vida cristã, ela não começa com faça. Não é com faça isso, faça aquilo, pare de beber, pare de fumar, pare de adulterar, pare de... Não. Ela começa com está feito. Está feito. Você é nova criatura. Não é o seu comportamento que vai ser alterado, é a sua natureza que foi transformada. Ou seja, percebe que na verdade o começo da vida cristã é o fim. E tem muita gente vivendo a vida cristã tentando fazer o quê? Um dia eu vou ser santo, um dia eu vou ser dessa forma, um dia, querido, não é um dia, você já é. Você precisa crer, você já é. Ou seja, você está assentado. Olha que você vê, a Bíblia diz isso o tempo todo. Deus trabalhou 6 dias para fazer o quê? Para construir todas as coisas. E Ele fez o jardim do Éden e entregou. O que o homem precisou fazer no jardim do Éden? O que ele precisou fazer? Ele chegou lá e falou assim: vou construir uma casa, vou aqui ajeitar, vou plantar uma roça aqui. É isso que foi dito? Deus disse para o homem: governe. Mas com que direito? Eu estou te falando, governe. Não tem que fazer nada? Não. Governe. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. É para você reinar em vida. É para você viver, ou seja, você foi destinado por Deus a reinar. Mas não é só na eternidade, é a começar daqui. Você é filho do rei. Mas não é de um rei qualquer. É do Rei dos Reis, amém? Olha o que diz a palavra, Deuteronômio 6, fala sobre a terra que eles receberam. Deus tirou o povo do Egito e levou o povo para Canaã, amém? Mas você acha que chegou lá e tiveram que construir, deram uma planície assim, não tinha nada, mas agora construiu a cidade de vocês? Foi isso que Deus fez? Deuteronômio 6, 10 e 11. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. O princípio é o mesmo. Ou seja, o povo entrou na Canaã e não precisou fazer nada. Tinha gigantes. A terra é boa. É isso, tem gigantes. Que isso? O Senhor dos Exércitos falou que é nossa, nós vamos subir, vamos conquistar. Já nos foi dado. E isso foi acreditado a Caleb e Josué como uma atitude de fé. E sabe o que você precisa fazer? Você precisa ser como eles. Você precisa se assentar, entrar no descanso. O apóstolo Paulo fala assim: olha, esforçai-vos para entrar no descanso. O pastor está aqui em Deus e fala: eu acredito que foi. Esforçai-vos para entrar no descanso. Não é você que vai fazer. Pastor, mas eu tenho que obedecer? Sim, você tem que comer. Já faz parte de você. Pastor, mas eu não tenho que ler a Bíblia? Sim, tem que ler. Porque o seu prazer está na lei do Senhor. Mas que lei? Nós somos crentes do Novo Testamento, amém? Querido, presta atenção no que eu vou falar. Não basta apenas seguir. Não basta apenas seguir.
tem que ser da nova aliança. Tem que ser da nova aliança. Você vai encontrar gente aí que está fazendo como Josué, que fez o quê? Que jogou sal na água. E aí faz a campanha do sal, disso, daquilo, daquilo outro. Mas isso está no Novo Testamento? Não está. Essa é a verdade presente, a verdade atual? Não é. Entende o que eu estou querendo te dizer? Estou querendo te dizer, querido, que o que precisa ser feito já foi feito, que você precisa, na verdade, sentar e confiar e crer. No tabernáculo existiam muitos objetos. Amém? Tinha a mesa dos pães. E no tabernáculo tinha turno de trabalho direto. O trabalho continuava frequentemente. Tinha aqueles sacerdotes que eram responsáveis por manter o fogo aceso o tempo todo. E sabe o que me chama a atenção? E talvez, assim como eu, talvez você nunca tenha pensado nisso. Não existe nenhuma peça no tabernáculo, ou seja, na mesa dos pães, não tem cadeira. Onde vai lavar as mãos, não tem cadeira. Não tem cadeira dentro do tabernáculo. Por quê? Porque o sacrifício do Antigo Testamento, ele precisava ser feito continuamente. Agora olha para mim. O Senhor Jesus, Ele realizou um sacrifício perfeito. Sabe por que o sacerdote não podia se assentar no Antigo Testamento? Porque existia trabalho a ser feito o tempo todo. Ele tinha que continuar sacrificando. E aí tinha os turnos e acontecia. Mas na nova aliança, o sumo sacerdote se assentou. Porque ele disse: olha, está consumado. Você precisa se assentar. Deixar, olha, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Por quê? O Senhor veio te dar alívio. Sempre. Espera. Confia. Essa é o quê? Essa é uma realidade. Essa é o querigma, a proclamação. Por causa disso, quando você entende, você se assenta, você entra no descanso, aí você tem condição de ir para os imperativos, que são os outros dois verbos. Senta, qual é o segundo? Anda. Anda. O que é o andar? O que é o andar? Senta, anda. Os capítulos 4 e 5 vão falar exatamente sobre o anda. Capítulo 4, verso 1: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados. Vocês andem de maneira digna da vocação de vocês. Sabe qual é a ideia? É a nossa posição em Cristo. Porque você é servo de Cristo, porque você é servo do Senhor, porque você está sentado à direita de Deus. Você não vive como ímpio. Você anda de maneira correta. Efésios 4, 25 inicia com a expressão por isso. Isso significa que todas as exortações, todas elas, a santidade, elas são baseadas nas exortações anteriores. Ou seja, querido, o Senhor já fez. Agora viva de maneira digna. Toda vez que o Senhor no Novo Testamento, o Senhor nos ordena a andar, está falando da maneira como nós vivemos. Ou seja, se vocês são membros uns dos outros, isso quer dizer que nós não podemos mentir uns para os outros. Percebeu? Não é não mentais. Somos membros uns dos outros. Não mente porque você é membro. A exortação é sempre baseada em quem nós somos. E temos, ou quem nós somos, temos que podemos fazer isso. Ou seja, nós somos chamados a viver em Cristo, através de Cristo, por causa de Cristo. Ou seja, eu vou obedecer, eu vou amar as pessoas, eu vou perdoar por quê?
vou amar porque eu fui amado. Eu vou perdoar porque eu fui perdoado. Eu vou ajudar porque eu fui ajudado. Pensa na obra de Cristo na sua vida e transfere isso para o outro, porque é isso que Deus quer. O cristianismo está baseado em andarmos com o Cristo, sermos parecidos com Cristo. Mas não é ser parecido por querer ser igual, é ser parecido porque Ele vive em você, é ser parecido porque você é parte dele. Você é igreja do Senhor, você é corpo de Cristo. A nossa santificação, nós somos santos, amém? Normalmente, você tem que se santificar do pecado. Presta atenção, você deve se santificar, não é do pecado, é se santificar para Deus, é tornar santo para ser usado por Ele. É Ele que vai fazer. Santificação é ser separado para Deus. E ser separado para Deus significa desfrutar de todos os indicativos do que nós somos em Cristo. Se eu sou separado para Deus, eu estou com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, a tribulação vem, a perseguição vem, mas eu estou firme, eu continuo, eu amo. Eu vou parar, não, eu não vou desistir, por quê? Porque eu estou em Cristo. Mas diante dessa pressão toda, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou continuar. Capítulo 4, você vai ver uma sequência enorme de coisas que você deve fazer. Mas tudo que você deve fazer não é porque você é bom, é porque Ele é bom. E o último verso, o último verbo. O primeiro é? Senta. Diga para quem está falando assim, irmão, senta. Senta. Agora que você sentou, fala assim, anda. Ou seja, viva, se mantenha, ou seja, você assentou em Cristo, você assentou com Cristo, agora viva da maneira que Cristo viveu. Permanece. Fica de pé. E nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. Por favor, Efésios 6,13. Efésios 6,13. O que diz a palavra? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terem vencidos tudo, fazer o quê? Permanecer. Ficar ou permanecer é o resultado de você ter se assentado com Cristo e de você estar andando com Ele. Só é possível vencer as lutas da vida. Nós estamos envolvidos numa guerra. É verdade? É. Nós não estamos falando de guerra, falar de guerra espiritual, vou. Mas do ponto de vista da palavra. Quando você olha as armas, a armadura de Efésios capítulo 6, e eu quero desafiar você a estudar isso durante essa semana. Querido, leia a carta de Efésios, leia esses 6 capítulos. Mas tem um detalhe na armadura que muitas pessoas às vezes não percebem. De todas as partes da armadura, quantas armas de ataque existem? Quantas? A espada do Espírito é a única arma de ataque. E todas as outras são de quê? O capacete da salvação, a couraça da justiça. Tudo é de defesa. Você já pensou sobre isso ou não? Por quê? Você não precisa de fazer mais nada além do que crer no que a palavra diz a seu respeito.
Sabe por quê? Que é só uma arma de ataque. Sabe por quê? Porque quem guerreia não é você. Você vai permanecer inabalável. Mas quem vai guerrear? E na verdade, essa guerra não é aquela guerra que vai até os 47 minutos do segundo tempo e Deus vai ganhar com um gol roubado de mão. Você já entra como vencedor. Eu já venci. Lá na cruz o Senhor disse: olha, está consumado. Essa guerra espiritual, que você já venceu. Você precisa vestir a armadura. Você precisa ter revelação, entendimento, entender que o que vai te defender, o que vai te manter inabalável é a armadura que Deus fez para você, para que vocês possam resistir o dia mal. O que eu tenho que fazer no dia mal? Você tem que permanecer. Ah, mas eu não estou falando de permanecer. É por quê? É porque você está tentando resolver do seu jeito. Senta! Senta! Deixa o Senhor guerrear suas guerras. Eu quero me aproximar mais de Deus, querido. Ele já está aí. Ele já está aí. Sem sentar no descanso, na obra consumada, sem andar na luz, na nossa posição como justos, nós não temos como enfrentar o inimigo. Volta e meia nós vamos cair. Volta e meia nós vamos cair de novo. Mas olha, quando eu entendo, eu me assento na minha posição em Cristo Jesus. Eu sou parte dele, ele é parte de mim. É um mistério que estava oculto. É a igreja. E sabe o que a Bíblia fala sobre a igreja? Que as portas do inferno não podem prevalecer. Ah, pastor! Ah, fulano de tal fez isso, aquilo. Não importa. Senta. Anda. Anda com base naquilo que você é. E permanece. O Senhor vai pelejar por você. Eu não quero orar por pessoas, não quero orar pela sua vitória. Essa noite eu quero orar pela sua vitória, porque a sua vitória já foi liberada. E nós não oramos por vitória, nós oramos da posição de vencedores. Nós mandamos o problema, vai embora. Nós mandamos a enfermidade, vai embora. Nós cremos, e porque cremos, falamos. Alguns se mandam assim: Deus, venha Deus, venha Deus. Ele já está aí. O que precisa? Precisa fluir. Você precisa liberar. É preciso mudar a abordagem, a perspectiva. Você precisa permanecer na posição. Permanecer na posição. Não há o que ser feito. Não há o que ser falado. Você precisa crer. Você apropriar disso. Feche seus olhos. Talvez essa seja a noite para você mudar a sua abordagem de vida. O Senhor está trazendo revelações profundas sobre a sua vida. Ele já fez. Porque Ele já fez. Você é capaz de viver na luz, de andar na luz, de vencer o pecado, de vencer a tribulação. E mais. E aí? Permanecer. Mesmo no dia mau, mesmo diante das tribulações, você pode fazer isso. Em nome de Jesus, feche seus olhos. E eu quero te desafiar você a agir a partir daquilo que você já é. Se você estava preocupado com alguma coisa,
do que Ele já fez. Se você está lutando contra o pecado e não consegue, creia. Ainda criança, eu ouvi a minha avó dizendo o seguinte: olha, Deus ainda está no trono. Talvez a minha avó não tinha revelação clara do que nós temos hoje. A gente poderia dizer assim: Deus está no trono e eu também. Eu estou sentado com Ele. Os problemas não vão parar a minha vida. As dificuldades não vão fazer eu desistir. Porque eu sou vencedor. Eu quero dizer a você agora neste momento: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós vamos encerrar declarando isso. Mas, querido, antes de você adorar, antes de você cantar, eu queria desafiar você a interceder, a orar com fé, a declarar essas verdades sobre a sua vida. porque o Senhor é bom. Querido,
querido, eu queria desafiar você a ser profético sobre a sua vida neste momento. Sabe as suas dificuldades? Eu gostaria que você, nessa verdade, trouxesse à sua mente os seus problemas. Quais são os seus problemas? É a enfermidade? Traga essa enfermidade à sua mente. É o desemprego? Traga o desemprego. É a dificuldade financeira? Traga isso à sua mente. É o problema da família? É o filho? É o esposo? É a esposa? Qual que é o problema? Existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, e que você precisa reagir a essa palavra diante das circunstâncias. Qual que é a reação? Em todo tempo, bendiga o Senhor. Em todo tempo, sabe aquele em tudo dá graças? Em tudo dá graças, dá graças. Sabe por que você precisa dar graças em todas as circunstâncias? Porque Ele já fez. Ele declarou sobre a sua vida: está consumado, está feito. E eu queria que você declarasse, que você trouxesse a sua memória, que você declarasse: rendirei ao Senhor para sempre, porque Ele é bom. Eu estou desempregado, rendirei ao Senhor para sempre, porque a porta do emprego está sendo aberta. Por quê? Porque Ele é bom. Rendirei ao Senhor para sempre, porque a cura está se manifestando na minha vida. Por quê? Porque Ele é bom. Abre os seus lábios e começa a declarar. Levanta suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.